Nós vamos entrar agora num tema aqui tópico aqui que tem uma palavra que a gente não pode falar Uhum. por causa do YouTube. A gente vai trocar essa palavra por pessoas que desistem da vida, né? Só ela não pode ser falada e, e por causa das diretrizes do YouTube. É, Essas pessoas que desistem da vida, né? Essas pessoas que por causa de uma tristeza, né? E depois eu vou perguntar ao pastor a respeito da Bíblia, quando foi o primeiro índice, se foi o caso de Judas, né? Uhum. Ou se teve algum outro índice, outro acontecimento na Bíblia, e relata historicamente a primeira vez que teve alguém que desistiu da vida, Uhum. e não foi Uhum. Judas, né? Já prepara aí, pastor, se tivesse, já menciona. Quando a pessoa desiste de viver, é, essa pessoa, ela antes disso acontecer, né, tem alguma coisa que alguém próximo possa fazer? Por exemplo, quando a pessoa está em depressão, ela não quer que ninguém fique perto dela, né? Dificilmente ela vai querer. Eu tive alguns colegas meus, algumas pessoas que eu tenho contato, que não queriam contato, né, no momento, né? E às vezes, talvez a gente tenha que fazer uma força para isso, né? A gente tem que ser incisivo e falar, não, vamos aí. Você falou na casa da pessoa tá suja. Minha irmã lá em Dayatuba, ela foi fazer uma ação em que ela entrou na casa da pessoa, ela limpou, tudo mais. Às vezes tem que ter um tratamento de choque, assim, para a pessoa que tem a depressão, para ter essa ajuda forte, para ela conseguir sair também, né? Mas como é que a gente aproxima até da pessoa que está pensando em fazer esse tipo de coisa, para nossa própria segurança das pessoas que estão, graças a Deus, livres desse problema? Como é que é a maneira correta de se aproximar dessas pessoas que estão tentando ou estão pensando a respeito disso? Na verdade, assim, às vezes a pessoa dá sinais e às vezes a gente não percebe, né? Só o fato de você ver a pessoa mais isolada, não querendo fazer nada, às vezes no trabalho você percebe que aquela pessoa está diferente, às vezes na igreja, uma pessoa que você convive na sua família, e às vezes ela pode soltar algumas falas, tipo assim, ah, não vale a pena viver. É uma pessoa a pessoa que chega a ponto de desistir da própria vida, ele não tem expectativa nenhuma. Uhum. Ele não acha que vale a pena viver. Então, para ele, né, assim, tem necessidade mais de estar aqui nesse mundo. Então, é uma situação muito grave, porque é o extremo, é o último, né? Então, Uhum. assim, a gente pode tentar entender alguns sinais, realmente observar a pessoa, às vezes ela solta essas falas assim. Se você identifica isso, seja sua família, às vezes no trabalho, eh, tentar perguntar para a pessoa, né, se você está, como é que está a sua, se você está pensando em alguma, como é que tá seus pensamentos, assim. E se você percebe que, nossa, eu acho que ali tem um risco, eh, perguntar se a pessoa está fazendo algum acompanhamento, incentivá-la a fazer, se for da família, porque às vezes uma pessoa do trabalho você não consegue muito, pegar aquela pessoa e falar: "Vamos lá", né, é meio difícil, né, mas uma pessoa da família, por exemplo, às vezes é um caso que você, tem que levá-la no médico, às vezes é um caso até para vou dizer uma internação, mas um acompanhamento mais rigoroso. Às vezes uma pessoa que vai ter que ser monitorada, Uhum. não pode nem ficar sozinha, pelo menos durante o período até o tratamento começar a fazer efeito e a pessoa melhorar. Perfeito. Doutora, aproveitando isso aí que você está falando, porque foi um das coisas que aconteceram com essa menina que estava até famosa na internet, que é o caso da Choquei, né? A mãe dela sabia que ela estava já com essa visão de tentar, já tinha tentado 3 vezes, Uhum. inclusive, Isso. né? Para a pessoa que, igual a gente está vendo aqui na internet aqui, tem algum serviço público que a gente pode recorrer, ou alguma coisa assim que possa, de verdade, porque hoje a gente tinha, antigamente tinha a visão de que podia internar as pessoas e tudo mais. Uma pessoa que está tentando fazer isso com a própria vida, e você sabe que já tentou algumas vezes, quase conseguiu, e uma coisa que a pessoa possa conseguir internar essa pessoa, No SUS, a gente tem o serviço de urgência em saúde mental. Aqui em Betim, a gente chama de CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental. Em Belo Horizonte, eu acho que eles falam CAPS. Se eu for pegar a legislação no Brasil, eles usam a palavra CAPS, né? Uhum. Centro de Apoio Psicossocial.
Então, na verdade, existe. A gente tem em Betim, acho que são 3 Cersans, no Citrolândia, no Betim Central e no Teresópolis, se não me engano, são 3. É um serviço de urgência, ele funciona 24 horas. Então, se você identifica que essa pessoa está em risco, e às vezes ela está em iminência, às vezes, de fazer isso, tem falado sobre isso, você pode levar essa pessoa lá, ele é acolhido, ele é avaliado por psicólogo, por psiquiatra, e se eles entenderem que há um risco mesmo, às vezes a pessoa fica lá. A gente não fala internar, mas ele fica lá em observação. Às Uhum. vezes ele vai ficar 1, 2, 3 dias, tem local lá para dormir, né, para se alimentar, tem refeitório, então é como se fosse uma internação. Ou se eles identificam que dá para a pessoa voltar para casa a partir do momento que ela vai ser monitorada por um familiar, eles liberam para casa, mas ela vai ter os seus retornos, ali para poder estar acompanhando, né, vendo, se for o caso de medicação, né, se a medicação está fazendo efeito. Então, a gente tem sim, aqui no Brasil, em Brasil todo, são esses CERSAMs, Uhum. que é como se fosse um hospital de urgência em saúde mental. Uhum. Existem também os planos de saúde, eu creio que tem também, eu trabalho só no SUS, mas tem sim, em Belo Horizonte eu sei que tem, hospitais que recebem também esses casos. Sim. Robson, é interessante que esse assunto é um assunto bem delicado e de extrema urgência, porque pode ser que o querido ouvinte que está acompanhando aqui esteja exatamente passando por isso que nós estamos falando aqui. Você me fez uma pergunta, Robson, é desafiadora, né, para olhar para as Escrituras sobre exemplo de pessoas que desistiram da sua própria vida. Você citou aí Judas, que é o mais conhecido dos evangelhos, que foi um dos apóstolos do Senhor Jesus. E a gente fica assim até assustado, alarmado. Como é que pode aquele homem que andou com o Senhor Jesus aproximadamente 3 anos e depois, no fim, aconteceu o que aconteceu, o registro é claro. O mesmo sentimento que houve no coração de Judas, houve no coração do apóstolo Pedro. E eu, talvez, aqui, olhando assim bem superficialmente, doutora Denise, pode até acontecido também no coração dos outros apóstolos, porque o registro nos mostra que depois da crucificação e morte do Senhor Jesus, os discípulos foram para uma casa e ficaram lá tristes, chorando. Talvez já sintomas aí disso. Judas teve este sentimento e deu cabo da sua vida. O que nós entendemos, depois você pode pesquisar aí, o que a Bíblia fala sobre tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, a consequência é morte mesmo, não é vida. Agora, existe uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus é vida, ainda que a pessoa esteja profundamente angustiada. Um exemplo. Eu estou pensando aqui em Moisés. Moisés foi um homem que entrou numa tristeza profunda, a ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele. Ele não quis tirar a sua vida, mas ele estava com desejo de não viver mais. E ele pediu: me mate. Um outro exemplo, o profeta Elias. O profeta Elias também, num dado momento, depois de ser ameaçado por uma mulher, depois que ele orou e Deus mandou fogo do céu, ele entra para uma caverna e deseja não viver mais. Ele não tinha desejo de tirar sua própria vida, mas queria que o próprio Deus o fizesse. Um outro, Jonas. O profeta Jonas, depois daquela rebeldia que o Senhor Deus o convence a pregar na cidade de Nínive, uma mensagem de juízo, Jonas ficou profundamente triste a ponto de pedir ao Senhor Deus para tirar a vida dele. Então, existe essa tristeza da pessoa não querer mais viver. A diferença está a tristeza segundo Deus e segundo o mundo. Vamos tentar pensar, antes de Judas, alguém que desistiu de viver e deu cabo da sua própria vida. Eu lembro aqui, bem superficialmente, o primeiro rei da nação de Israel, que foi Saul. E Saul foi um rei perverso, nós sabemos disso, mas Deus usou aquele homem. Mas no final, depois de tantas eh, barbaridades, atrocidades que ele mesmo causou, ele chegou ao ponto, quando ele se sentiu encurralado como um animal selvagem que está encurralado e vê que não tem mais saída, ele dá cabo da sua própria vida. Esse é o registro que nós temos. Ah, talvez o querido ouvinte possa estar perguntando assim: tudo bem, mas e quem faz isso sendo crente? Perde a salvação? Talvez isso seria um assunto para um outro podcast. Mas
que eu tenho consciência dada pela Escritura é que existe a tristeza, é uma realidade, minha irmã Denise, a todos nós, por melhor que pareçamos que estamos bem de saúde mental, todos nós estamos fadados a esta tristeza profunda. A diferença vai se fazer na tristeza que vem da parte de Deus, que causa no crente arrependimento, quebrantamento. Eu creio sim que o verdadeiro crente ele possa ter desejo de tirar sua própria vida. Até porque eu citei aqui 3 exemplos do Antigo Testamento. Quando Pedro ficou angustiado, da mesma maneira que ficou Judas, para mim aquela tristeza no coração de Pedro foi uma tristeza diferente da de Judas. Judas sentiu remorso, como muitos dizem. Então, para ele não teve escapatória. E aí tem uma questão também de ação soberana da parte do Senhor Deus. Quem era Judas? Pedro também ficou triste. Interessante que depois, quando Pedro é reanimado pelo Senhor Jesus para essa alegria transcendental, que transcende qualquer alegria no mundo, é ele que vai dizer o seguinte: olha, lança para o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então existe um meio sobrenatural, e aí agora eu entro, claro, no campo vertical, de que eu posso lançar para o Senhor essa ansiedade. Como? Quando eu fui ao médico, fui consultado e ele me passou uma medicação e eu agora vou agradecer, Senhor, eu vou lançar para o Senhor, porque foi o Senhor que abriu essa porta, é o Senhor que sabe até quando eu preciso desse tratamento, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Então, há a bênção da parte do Senhor Deus para a pessoa não desistir da vida. Ainda que você sinta desejo no teu coração de desistir, que talvez seja o melhor, você vai falar assim, não, agora eu dou cabo disso e resolvi o meu problema. Não. Existe um Deus que quer que você viva não só uma vida eterna, mas uma vida abundante aqui neste mundo.